Cerca de 2 quilos do nosso corpo é formado por bactéria. Olá, eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar sobre esse assunto extremamente importante, que é sobre esses micro-organismos que nós temos aqui. E é isso mesmo que eu disse. As bactérias fazem parte do nosso corpo desde sempre. Desde que nós nascemos, nós adquirimos essas bactérias no momento do parto. E para vocês terem uma noção, só no nosso trato digestório, na famosa flora intestinal, nós temos 1 quilo de bactéria vivendo em simbiose com a gente. Mas espera lá, professor, bactéria dentro do meu corpo? É isso mesmo, bactéria dentro do seu corpo e fora do seu corpo, na sua pele. Essas bactérias são bactérias simbiontes e, como eu disse, elas são boas para você. Elas ajudam, por exemplo, a manter o equilíbrio da sua pele, porque elas conseguem destruir alguns micro-organismos que caem ali, alguns micro-organismos nocivos. E aquelas que estão na nossa flora intestinal, elas nos ajudam inclusive na produção de vitaminas. Sem elas, nós teríamos algum tipo de desnutrição. Então, as bactérias não são somente prejudiciais. Existem bactérias que são benéficas. Do ponto de vista do meio ambiente, as bactérias decompositoras reciclam a matéria orgânica e devolvem para o solo os nutrientes, assim como alguns fungos decompositores, né? A nossa intenção de hoje é conhecer um pouco mais sobre esses micro-organismos e eu coloco aqui para vocês as 3 principais características. São seres unicelulares, ou seja, corpo formado por uma célula. Procariontes, isso significa que a célula é muito simples. Ela tem um material genético solto dentro da célula. Ele não está protegido por um núcleo. E fazem parte do reino Monera. Esse reino é um reino especial. Um reino onde tem somente bactérias e organismos parentes das bactérias, né? Então eu dividi elas em 3 grupos também, ó. As eubactérias, que são essas que eu estava falando com vocês no começo, as bactérias que são simbiontes, ou também nós podemos falar das decompositoras, e podemos falar também das bactérias causadoras de doença, como a Clostridium tetani, a bactéria do tétano, né? As cianobactérias, que são bactérias que vivem no ambiente aquático, úmido, são as algas azuis, as responsáveis por produzir o oxigênio que a gente respira. E as arqueobactérias, que são bactérias transitórias entre as bactérias mais simples que existiram e as bactérias que existem hoje. Inclusive, essas arqueobactérias são consideradas bactérias extremamente resistentes. Elas vivem em regiões inóspitas, como crateras vulcânicas, como regiões de alta salinidade e profundezas do oceano. Tá bem? Vamos então para a morfologia das bactérias, porque conhecendo a estrutura de um organismo a gente entende melhor o seu funcionamento. Vamos lá. A morfologia básica da bactéria a gente destaca a partir da parede celular. Então nós temos aqui uma parede celular de peptídeo glicano, significa que ela não é uma parede celular como das plantas, que é feito de celulose, e também não é como uma parede celular de um fungo, que é feito de quitina. É formada por proteínas e por carboidrato. Essa é uma característica muito importante para o vestibular. Depois, vamos considerar como sendo a primeira estrutura analisada aqui, a membrana plasmática. Como toda célula, a bactéria tem membrana plasmática. E a membrana plasmática é responsável por controlar o que entra e o que sai da bactéria. Tá? Essa membrana está sendo protegida pela parede celular e, inclusive, a parede acaba ajudando na sustentação dessa membrana. Dentro da membrana, nós temos uma massa que nós chamamos de citoplasma. Eu vou puxar o citoplasma aqui, embaixo do ribossomo. Por quê? O citoplasma é uma substância gelatinosa que abriga tudo o que está aqui dentro.
Por exemplo, essa organela aqui. Então, vou colocar número 3 no citoplasma e número 4 na única organela que a bactéria possui. É a única organela que ela tem, o ribossomo. Você percebe que tem vários ribossomos aqui dentro e eles são organelas responsáveis por produzir proteínas. Tá bem? Outras estruturas que a gente encontra aqui é o mesossoma, uma dobradura aqui na membrana plasmática, vou colocar como quinta estrutura, cheia de enzimas respiratórias para aquelas bactérias que produzem energia por respiração aeróbia. Mas a gente tem que lembrar que as bactérias também podem fazer fermentação. Existem espécies de bactérias, inclusive, que produzem energia usando o gás oxigênio por respiração aeróbia. E se não tiver gás oxigênio, elas conseguem produzir energia pela fermentação. Ou seja, são bactérias chamadas de facultativas. Fazem um ou outro na produção de energia, se precisar. Sexta estrutura, material genético, o DNA genômico, que é aquele DNA que está solto no citoplasma, enovelado ali, todo embolado, sem ter um núcleo protegendo ele. Esse DNA genômico, solto no citoplasma, caracteriza o grupo dos procariontes. Tá bem? Então, esse é o nosso material genético. E além dele, tem mais um aqui, chamado plasmídio, que é a nossa sétima estrutura. O plasmídio é um material genético circular que tem como característica proteger as bactérias da invasão de outros micro-organismos. Existem genes nesse material genético circular pequenininho capaz de produzir proteínas que cortam vírus, por exemplo. Então os plasmídios são material genético também, só que com característica de resistência bacteriana. Ele ajuda a bactéria a se proteger de invasores. Tá bem? Uma vez entendido a morfologia, o professor tem uma dica muito importante para vocês aqui. Do ponto de vista de características específicas, a parede celular de peptidoglicano eu deixaria anotado no cantinho aí do caderno. E outra coisa muito importante, para o estudo de biotecnologia, engenharia genética, eu deixaria o plasmídio destacado aí, tá? E para a gente analisar um pouco mais as funções, o trabalho, o que uma bactéria consegue fazer, nós vamos falar um pouquinho de reprodução. Observa que esse ser vivo é um ser vivo extremamente adaptado à reprodução. Existem 4 tipos de reprodução aqui, onde o mais comum, o basicão de todos, é esse aqui, ó. Vou destacar como letra a cisciparidade, onde uma bactéria duplica tudo que tem dentro dela e se divide em 2, sofre uma mitose. É uma reprodução assexuada, né? A reprodução mais simples das bactérias, chamada cisciparidade, bipartição ou divisão binária. Letra B, transformação. Algumas bactérias podem modificar seu material genético recebendo fragmentos de DNA de bactérias que morreram em volta dela. Então aqui nós temos, ó, uma bactéria que pode absorver parte do material genético de outras bactérias, aumentando a sua variabilidade. Qual é a vantagem de aumentar a variabilidade? Vamos comparar. Se você observar, esse tipo de reprodução, ele não aumenta a variabilidade. São clones sendo formados. Então, se uma bactéria morre por algum fator ambiental, a outra também vai morrer, porque ela é sensível. Já nessa situação de transformação, daqui para frente, quando a bactéria incorpora material genético de outra bactéria, ela gera uma diferença genética, e essa diferença genética pode deixá-la mais adaptada à sobrevivência, ou mais resistente a determinados fatores ambientais. No caso, a transformação é a absorção de DNA externo. A transdução é o recebimento de material genético externo de uma outra bactéria, mas por meio de um vetor. Aqui vocês estão vendo um vírus, ó. Aqui em C, vocês estão vendo a reprodução do tipo transdução, onde um vírus carrega pedaços do DNA de uma bactéria para outra bactéria. E a conjugação,
que por muito tempo foi um dos tipos de reprodução mais comentados no vestibular, quando a gente falava assim, a reprodução sexuada das bactérias. A gente falava da conjugação. Letra D. Na conjugação, nós temos uma bactéria doadora de material genético, doadora de plasmídio. Lembra aquele DNA circular que confere resistência? Então, essa bactéria doadora nós chamamos de F+. Ela lança uma ponte citoplasmática através de um pelo sexual, que nós chamamos de pile, e nessa ponte citoplasmática o plasmídio desce da bactéria F+ doadora para a bactéria F- receptora. São muitas informações, então vale a pena você deixar suas perguntas nos comentários, o professor responde todas elas. Curtam o vídeo e compartilhe com algum amigo e até a próxima aula.